Que Deus ilumine todos nós, que assim seja, amém. Vamos para o vídeo, irmão. Se os anjos mantinham relações sexuais ou se eles mantinham relações sexuais. Vamos aqui verificar. Anjo, no original hebraico é malak, malak, igual a mensageiro. Então, anjo, mensageiro de Deus. Preste atenção nesse vídeo, irmão, porque tem alguns pontos que se tornam polêmicos, mas não é polêmico. Aparentemente apresenta, mas não é. Que seja a vontade de Deus. Vamos de acordo com as nossas Sagradas Escrituras. É a segunda vez que eu tento, que eu estava fazendo agora, houve um problema, eu tive que parar o vídeo e, bom, Deus acima de tudo. Vamos lá. Mateus, capítulo 22, verso 30. Diz assim, por quê, vírgula? Porque não é uma pergunta, é um porquê emendado. Não é por quê, não. Porque na ressurreição nem o homem tomarão mulheres, vírgula, nem as mulheres tomarão marido, ponto e vírgula, mas serão como os anjos de Deus no céu. Serão como os anjos de Deus no céu. Presta atenção, céu. Céu, não é terra, céu. É porque nós temos, que eu já vi pastores, não tem, não sei o que, não é... Não, peraí, calma, são anjos. Então, os anjos caídos, eles são os anjos caídos. Os anjos que copularam com as filhas dos homens foram os anjos caídos, nós sabemos disso, os anjos que gerou gigantes. Mas vamos por parcela. Então aqui está falando céu. Da mesma forma que tem uma frase ou um texto fora de contexto vira pretexto, uma palavra só, infinitamente poderosa que é céu, pode também gerar uma palavra fora do contexto vira pretexto, só uma palavra, no caso céu. Porque aqui está falando que é comparado, porque na ressurreição nem os homens tomarão as mulheres, nem as mulheres o marido. Mas, não é mais com ia, mas serão como os anjos de Deus no céu. Céu. Vamos lá. Então eu só coloquei esse ponto aí porque tem alguns que se agarram nisso aqui. Não, mas está dizendo em Mateus que os anjos não fazem sexo, porque ele está comparando mulher com outra. Sim, eu sei, mas ele está falando céu, ele botou céu no final. A Bíblia está aqui escrito, a Bíblia não está aqui, a Sagrada Escritura está dizendo céu. Botei literalmente por quê? Porque a Bíblia aqui fica mais difícil. Então eu faço um papel para botar, mas a palavra é essa daqui. Mas vamos lá. A Sagrada Escritura jamais tem contradição. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 9 e 10. 1 Coríntios 11, que é o capítulo, versículo 9 e 10. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 11. Portanto, a mulher deve ter sobre suas cabeças sinal de poderio por causa dos anjos. Por causa dos anjos. Os anjos cobiçavam, os anjos caídos, até hoje ainda, mas vamos lá na sequência. Esses anjos foram os anjos caídos, conforme lá que praticaram o sexo, conforme está narrado no Gênesis 6. Se você lá pegar a Sagrada Escritura, Gênesis 6, aí vai, o capítulo todo, aí você vai ver que tem isso. Não é ficção, são fatos. Eles praticaram sexo aonde? Praticaram sexo na terra. Praticaram sexo na terra, não no céu. No céu, jamais. Jamais. Uma palavra só, e principalmente a palavra céu, a diferença aí é infinita, não precisa nem esbanjar. A palavra para esbanjar aí o português é tão infinita que é o céu. Só Deus sabe. Então, lá não, aqui na terra. O livro de Judas é no Novo Testamento, ele só tem um capítulo e 25 versículos, tá bom? O livro de Judas é no Novo Testamento, só tem um capítulo e 25 versículos, e está antes de Apocalipse, é quase o finalzinho aqui. Depois de Judas vem Apocalipse, tá bom? Vamos lá. Versículos 6 e 7 de Judas, diz assim, e os anjos que não guardaram o seu principado, os anjos que não guardaram o seu principado, vírgula,
mas deixaram a sua própria habitação. Ele reservou em cadeia na escuridão, prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Quem guardou? Deus, porque eles desobedeceram a Deus. Eles fizeram afronta ao Criador. Eles pecaram perante o Criador. E ele está dizendo aqui que eles desobedeceram, ele não quer nem saber. Deixou uma parte tá presa, aprisionada. Só quando ele vir no grande dia do juízo final, acredite se você quiser. Não tem nenhum problema. O versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, as quais da mesma maneira entregue à fornicação, ele está comparando que os anjos fizeram de fornicação, de pecado, porque desobedeceram Deus e foram ter copular com as mulheres dos homens daqui da terra, aqui na terra. A copulação foi aqui, não foi no céu, foi aqui. Eles desobedeceram, então ele está comparando a mesma coisa com Sodoma e Gomorra. Tá certo? Fornicação e ido após outra carne foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Para ele não tem Deus, não tem boquinha, assim, vamos usar essa linguagem que eu já usei. Ele não tem perdão, Deus não quer desculpa do anjo. Desobedecer, não foi criado, o anjo não foi criado para isso, para copular com seres humanos, não. Mas isso aí é invenção de quem? De Satanás. Foi o anjo que se rebelou, o anjo Satanás é isso aí. Então Judas compara Sodoma e Gomorra. Por que ele comparou isso? Esses anjos que estão aprisionados, que só vão sair, a parte deles só vão sair quando vir um grande dia. Por quê? O que é que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra é a história mundialmente conhecida, a gente já sabe, qualquer criança aí perguntar, a criancinha sabe disso. Mas vamos entrar em alguns detalhezinhos, né? Que talvez os pastores talvez até não digam assim, tem medo, né? Tem medo, porque não pode dizer isso não. Mas lá estava acontecendo uma aberração sexual imensa. Mulheres com mulheres, normal. Lá era tudo normal. Homens, sexo com homem, tudo normal. Irmã com irmã, irmão com filho, filho com mãe, mãe com pai, pai com prima, tio com não sei com o quê. Essas duas cidades todas. Além do mais, pedofilia e zoofilia. Pedofilia, isso era normal praticamente, né? Lá era normal, tudo à vontade. E zoofilia em Sodoma e Gomorra. Por isso que isso dá o nome até de... Tinha bacanal, tem swing, tem exclamação geral. Aí bem muito, não sei quantos casais, mulheres pegavam taça de esperma e bebia, parecia cerveja, tá tudo tranquilo. Sodoma e Gomorra chegou a tal ponto que quando o Criador enviou os dois anjos, os dois mensageiros deles, dois malaques dele, os originais hebraicos, dois anjos, para tirar Ló lá daquela... Que não tem nada com os dias de hoje, tem? Tem alguma semelhança? Tem alguma raça desse planeta aqui que faz esse tipo de acordo, que concorda com isso, concorda com pedofilia, concorda com dizendo que Deus é travesti, que Jesus é gay, isso em praça pública, isso nos palanques. Tem alguma semelhança com os dias de hoje? Não, né? Não tem nem passa perto. Então lá, estava a tal ponto que quando os anjos chegaram, sim, em relação com o meu, os anjos comeram na casa de Ló. Ló preparou um banquete, eles comeram o banquete e bolo. Vou chegar nessa aí porque eles comeram. Então eles comeram o banquete que Ló preparou para eles, eram dois, e comeu o bolo. Lá em Abraão ele tomou leite, comeu o banquete também, comeu carne assada, tomou leite lá em Abraão. Mas vamos para cá ainda, em Ló. Aí o que aconteceu? Eles passaram a noite, que no outro dia ia ser a destruição, que eles já tinham anunciado a Ló, e aí o pessoal estava tão obcecado por sexo, por lavar, que queriam manter relações sexuais com os dois anjos à força. Está aqui, escrito aqui, não é Dutra que está, isso aqui está escrito, isso é universal aqui. A palavra de Deus é e será para sempre. O que aconteceu? Ló disse, olha, eles começaram a arrombar a casa de Ló para entrar, para manter relações sexuais com os anjos. E o Ló disse, olha, não faça isso não, eu tenho duas filhas virgens, donzelas, eu nunca nem vi tocar nenhum homem. Eu dou elas duas a vocês, mas esses aqui de lado, esses homens de Deus aqui de lado, esses anjos, não, nós queremos. Mas foram invadir os anjos, só os dois levantaram o braço, caiu tudo por terra, morreu um bocado, ficaram tudo cego, não viu mais nada, e aí vai. Só a forma do castigo. Agora, em relação à comida, me diga uma coisa. O anjo precisa comer? Não.
Mas ele pode comer? Pode, sim. Eu fiz até um questionáriozinho aqui. Eles precisam comer? Não. Mas eles podem comer? Sim. Aqui em terra. Quando eles vieram. Não mais. Podem não ser, também até Deus é quem sabe. Pelo menos o que está escrito aqui. Bom. Em relação aos sexos, eles cometeram. No céu, não foi no céu. Foi aqui. No Gênesis 18, os mensageiros celestiais foi para a casa de Abraão, como eu estava citando agora há pouco. Sara, a esposa de Abraão, tinha 90 anos, ela era estéril, ela não podia ter filho. E os anjos foram na missão de ir lá curar Sara para que Abraão, depois quando Abraão tivesse... E não teve Isaac. E depois, Sara, com 90 anos, teve um filho. Depois que os anjos foram embora, avisou Abraão que estava tudo em ordem, e Abraão brincou com Sara, né? Teve um relacionamento normal de uma mulher e ele teve o filho, Isaac. No Gênesis 18, e quando chegou, esses foram 3, na casa de Abraão foram 3 anjos, 3 malaque, e em Jó foram 2. Então, 18, 8, assim, tomou, no capítulo, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 18, no verso 8, diz assim: tomou também manteiga e leite, e o bezerro que tinha preparado, vírgula, e pôs tudo diante deles, e ele estava junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Então, os anjos comeram. Mas eles precisavam comer? Não. Mas eles podiam comer? Sim. E mais. Mas no céu se come? Não. Na terra, sim. Então tem diferençazinha dessa daí, né? Nada no céu, não existe nada disso, gente. A Bíblia, porque alguns se agarram naquele que eu citei, o primeiro de Mateus. Não tem nada, cita no céu. No céu não tem isso aí. Então, o narra que os anjos... No Gênesis 6 fala isso aí, a aberração que houve. Os anjos viram que as filhas dos homens eram bonitas para si, tomaram como as mulheres, tal. E daí gerou o quê? Os Néfilins. Gerou gigantes. Homem como Golias, né? Golias, como Og, que era o rei de Bazã, que tinha 6 metros, a cama dele tinha não sei quanto, 8 metros, sei lá, cama de ferro e cabeça gigante. Então, irmão, a Bíblia, ela é super perfeita. Mas nos dias de hoje, ainda tem. Os demônios ainda copulam com as mulheres ainda hoje. Olha, se você for aí no YouTube e você acessa Incubus, eu vou ler para você, quando você digitar isso aí, o que é que vai aparecer aí? Vai dizer assim, em latim, Incubus de incubare, é um demônio na forma masculina que invade o sonho de pessoas a fim de ter uma relação sexual com elas. Continua. O íncube, drena a energia da vítima para se alimentar. E na maioria das vezes deixa viva, mas em condições muito fracas. Isso, o incubus, que é um demônio masculino. Mas também tem o sucubus, que é o demônio feminino. Demônio, ele pode, glória a Deus, está repreendido, em nome de Deus, Todo-Poderoso. Ele pode se transfigurar, não se transformar, se transfigura, como a própria Bíblia diz, em anjo de luz. Então, ele sendo o demônio que é, ele se transfigura em íncubus, ele pode apresentar um corpo masculino, ou sucubus, demônio feminino. Agora você poderia me perguntar, Dutra, mas isso é verdade? Isso é sim, é verdade. Os demônios ainda hoje fazem sexo. Eu pertencia a um grupo de ufologia há muitos anos. Eu era o membro número 36, palestrante do grupo. Mesmo que na época sempre ficava na expectativa com a orelha e pé. Porque eu escrevi esse livro aqui, é de minha autoria. Esse livro aqui é de minha autoria, tem 210 páginas. É meu porque é meu literalmente. Agora, eu sempre defendi a ufologia, mas no sentido científico. É uma especulação científica, eu digo aqui. É especulação científica, esse livro. Sumário. É uma especulação científica. Por que eu estou dizendo isso aqui? Mesmo assim, muitos dados científicos que eu concordava na época,
Porque a única palavra que não se pode, que nunca cai, sempre essa daqui, ó. Essa daqui é. Mas esse aqui foi ideia minha. Esse livro tem 23 anos de editado, eu mudei muita coisa lá para cá. Eu estou com 60 anos, quando eu editei ele tinha sei lá quanto, há 23, 37 anos. Então, entendeu, amado? E quando eu participava disso aqui, muitos testemunhos diziam, muitas pessoas. Menina, tinha uma senhora lá que falava que ela morava só, ela morava num apartamento aqui no estado mesmo, aqui em João Pessoa, e o espírito toda vez ia dormir com ela, ela chegava ao orgasmo. Ela não dizia para mim individual, não dizia para o grupo, porque era um grupo que se tinha. Então, como eu defendia a parte científica, eu ficava, eu não sei se isso procede. Porque ela dizia que ela vinha quase toda noite, tá lá, apresentava, dormia, e pá. Então, os espíritos do mundo têm. Eles fazem isso. Eu consultando na internet, eu vi um filme Incubus, que ele foi feito em 1966. Eu tinha 5 anos lá na época, 66. O mais amaldiçoado da história. Marcado, esse filme foi pior. Aquele filme do Exorcista, em termos de tragédia que houve na sequência depois, a atriz morreu, ator morreu. Isso aí foi fichinha diante desse filme. Incubus, de 1966. Esse filme. Várias tragédias com os atores desse filme, com atores, com atrizes, cunhado, primo, irmão, foi assassinato, falência, suicídio, incêndio, de tudo. Porque o americano adora fazer filme cultuando o demônio. Mas é porque eles são dominados, tem que fazer isso, a mídia tem que apresentar isso. Veja os últimos filmes americanos quais são. Só zumbi. Tome droga na gente, tome comida com droga, tome tudo, E agora vem o G5 agora, né? A quinta geração tecnológica, que é o ponto 6. Então, amados, está aí. A Bíblia fala, os demônios têm uma parte aprisionada, outras estão soltas até hoje, que o diabo anda fazendo tudo do mundo aí, e uma delas é sexo à noite. Agora, se você dormir preparado, se você dormir com isso aqui, ó. Isso aqui é testemunho, qualquer um tem um testemunho disso aí. O demônio, ele vem te aperrear, te abusar. E você, em nome do Salvador Yahushua Hamashi, em nome de Jesus Cristo, usando ele, tem misericórdia que até o nome, ele obedece. Quer dizer, o demônio obedece até Jesus, não, porque na verdade é Yahushua Hamashi. Mas ele obedece, explode, irmão, explode, pega fogo. Isso aí são coisas espirituais que você vê. Agora, é fé de cada um, né? Posso falar por ninguém, falo por mim. Porque nós somos tentados. Faz alguns dias que o demônio veio me tentando. Eu, em nome usei Jesus, usei o nome de Yahushua Hamashi também, que é o nome verdadeiro dele. Meu irmão, explosão dentro do explosão, porque é explosão, uma bomba dentro de um quarto, onde estava sozinho. E quando eu peguei isso aqui, ó, dorme do meu lado, dando comigo no carro, de todo jeito. Porque a palavra de Deus é a proteção. Você acredita se você quiser. Mas para quem acredita, fique com Deus. Para quem não acredita também, fique com Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Grande abraço.